Oiê, gente boa desse canal. Aqui Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje eu li um pedacinho aqui que eu gostei, assim, eu abro uma conversinha sobre isso aqui. Quando lemos tarô para outras pessoas, concentramos-nos tão somente nos problemas e nas preocupações delas. Quando lemos para nós mesmos, concentramos-nos unicamente em nós. Não tendo um leitor experiente por perto, nós somos esse leitor experiente tanto para o outro quanto para nós mesmos. De toda forma, o bacana aqui é que a gente pode ter esses dois momentos, esses dois lugares com as cartas, desde que eu me coloque à disposição para mim mesmo, ou então me coloque à disposição para você que está aí do outro lado. Então, essa disposição muda totalmente o meu jeito de focar e de interpretar as cartas. Não, a bem da verdade, algumas pessoas consideram muito mais fácil ler para o outro, porque aí eu estou falando ou estou meio que colocando as verdades do oráculo para frente, não para mim. Outros preferem ler para si mesmos, já que pode ser mais interessante do que alguma leitura mais tradicional, né, sobre uma busca pessoal. Então, de alguma forma, o tarô faz o duplo papel. Ele tanto pode ser para você que está aí do outro lado, quanto ele pode ser para mim. Eu acho que para o tarotista é que precisa ficar claro qual é a minha abertura neste momento. Se eu estou fazendo uma tiragem para mim, o enfoque é sobre a minha vida. Se eu estou fazendo uma tiragem para alguém, que eu possa entender que eu estou focando algo que não está na minha vida, está na vida do outro. Mesmo que muitas vezes tudo se cruze e se interconecte de alguma forma, vamos imaginar que a neutralidade do tarotista, do cartomante, do taromante, do tarólogo, é a base de uma boa leitura. Como assim neutralidade? Uai, neutralidade para olhar tanto para você quanto para o outro, seja lá o que vier. E isso demanda conhecer um pouquinho mais, às vezes, da carta, do baralho, do oráculo em si, e não entrar naquela bendita localidade chamada sentenças e previsões fechadas, já que a gente tem que lembrar que uma parte do destino e outra parte não é do destino, é minha. E normalmente a gente prefere sentar na frente de um tarólogo e dizer assim: ah, me diz com quem que eu vou casar, que hora, dia e lugar, quantos filhos eu vou ter, né, em que países eu vou morar. Isso o tarô não dá, não. Né? Quem pode dar talvez seja o vidente, ou o taromante, ou o cartomante, ou a tarotista, que tenha outras habilidades. Mas o tarô ele mesmo, não. Então a gente pode até perceber coisas e falar coisas, e o tarot fala muitas coisas, mas não desta forma, como se fosse uma simetria perfeita. Não, é de outra forma. Ah, vamos jogar? O jogo de hoje é um jogo bem gracinha e ele traz exatamente uma questão que eu gosto bastante e que muitas vezes o tarotista ou o cartomante, enfim, nós ficamos com medo de colocar isso em pauta. Por quê? Porque é olhar a luz e olhar a sombra em uma única jogada. Ah, aproveitando, se você está curtindo não só o bate-papo, as aberturas, o projeto do 365, dá aquele joinha, se inscreve no canal para fazer parte da comunidade e mais do que isso, aproveita para também compartilhar o vídeo. Isso me ajuda pra caramba. Aí, se você também quiser ficar mais pertinho de gente simpatizante, amante do tarô, que curte, pega o link aqui embaixo, no alto do meu canal, e entra para o 365 Aberturas de Tarô. Pode ser um lugar muito legal para trocar figuras, conversar um pouco, saber mais do trabalho de um ou de outro, enfim, zona aberta para o tarô. Aqui no 365 Aberturas de Tarô de hoje, a gente vai estar na abertura 141. Me considero vitoriosa por conta disso, porque a gente já conseguiu entrar para a semana 21. Estamos na leitura 141 de 365. Já estou na vitória. Então, assim, lado oculto.
A gente tem sempre uma grande discussão, né, sobre o lado oculto, o lado sombrio, o lado negativo dos arcanos, as cartas invertidas, como colocá-las no jogo, como falar delas, quando que é uma carta invertida, quando que não, por que que apareceu essa história de carta invertida nos livros de tarô. Então, porque foi uma pegada muito importante para o Etela e para outros daquela época, antes de 1900 ou até 1900, uma coisa chamada carta invertida. Carta invertida, então, era quando a carta estava não na sua luz, mas sim na sua sombra e na sua negatividade. Isso acabou caindo por terra com o Kaplan, aí a gente já está para a modernidade, passou década de 40, 50, imagina, super comprovado que essa história da carta parecer invertida pode ser casual, como pode ser combinado. Então, já que eu consigo montar as cartas para elas aparecerem invertidas, não serve. Claro que quando a gente está fazendo uma jogada e a gente não montou nada e realmente ela aparece invertida, podemos olhar. Claro que se eu também tenho na posição de jogo, no mapa do jogo, que é a abertura, um lugar para justamente colocar ela invertida, olha lá, já estou até tranquilo, porque ali é o lugar da negatividade. E aí vou ter que aprender a falar negativo de cartas como estrela, como sol, né? Qual é a sombra desses arcanos? Você sabe, que é bom saber. Então, essa é uma tiragem para olhar o que está oculto de negativo em um assunto ou tema. Mesmo que a gente não goste de ver a sombra de algo, essa é uma boa tirada para ver bem e o mal juntos e usar as cartas invertidas de verdade. Então, vamos olhar para essa abertura? Deixa eu me tirar daqui, que eu estou atrapalhando o deck, ali a abertura. Muito bem, pus até invertido, que é para ninguém dizer que eu não uso cartas invertidas. Não, a gente usa tudo, gente. A gente pode não usar como colocado nos livros, né? De que eu vou, então, só pela casualidade. Prefiro usar as cartas invertidas como aqui. Uma jogada onde eu quero olhar o negativo da jogada, ou do assunto, ou da questão, e aí ali eu sei que é negativo, não adianta eu querer dourar a pílula. Então, para mim, a carta invertida está valendo no posicionamento da jogada, e muitas vezes também ela acaba ficando invertida pelas vizinhanças, pelas cartas vizinhas, que por serem às vezes todas muito negativas, podem também não permitir que eu fale da luz da carta. Muito bem, então se vocês olharem, a gente tem, na verdade, uma abertura de três. A velha e boa abertura de três, só que três para cima, três para baixo, três na luz, três na sombra. E vamos usar os arcanos livremente. Então, primeiro de tudo, faz uma intenção para sua abertura. Pode ser um tema pessoal, algo, alguém a ser visto pela luz e pela sombra. Siga a ideia de uma linha do tempo de três cartas, onde há o passado, presente e futuro, ou pode ser início, meio e fim, ou ainda cabeça, coração e pernas. E por aí vai. Então, nas cartas um, 2 e 3, a gente tem a linha da luz do tema, o positivo, o que está bacana. E nas cartas 4, 5 e 6, a linha da sombra, o negativo, o que realmente está travancado, está ruim, não está bom, não. Vamos jogar? Essa é uma jogada simples, boa, direta e objetiva. E o 365, a ideia é exatamente essa, né, gente boa? Tarô é bacana, tarô é filosófico, tarô é moda, tarô é um monte de coisa no Disque Disque, mas bom mesmo é jogar aqui na mesa. Bom mesmo é colocar cartas na mesa. Bom, como é uma jogada pequena, acho que eu vou de arcanos maiores e depois arcanos menores, eu vou de método europeu. Gosto dele. Então a gente embaralha aqui. Ah, Fernanda, mas qual é o tema, né? Você está querendo abrir? Então tá. Eu quero dar uma olhada na luz e na sombra de um projeto de trabalho meu. Então vamos lá? Eu vou colocar uma carta daqui, uma carta daqui e uma carta daqui, para falar do positivo. Aí eu vou pegar a última daqui, eu vou pegar a última daqui e eu vou pegar a última daqui para falar do negativo. É para mim mesmo, o projeto é meu, a ideia é minha, né? Posso olhar.
Ah, mas puxa, você podia colocar uma mãozinha aí, a gente gosta de ver a complicação, então, mesma ideia. É, mesma ideia mesmo. A gente vai cortar um, dois, três. E aí eu vou fazer assim, ó. Um, dois, três. E vou pegar a última um, e vou pegar a última dois, e vou pegar a última três. Pronto! Cartas cortadas, cartas na mesa. E ainda só para uma bossa, se você quiser, você pode pôr um anjo num jogo de luz e sombra, não é? Aí você vai lá, vou pegar um anjo do meio de 78 aqui, ó, um anjo. Então, essas inspirações, gente, vocês perdoam, elas aparecem no meio da jogada mesmo. E aí a gente faz, é simples assim. Carta um. Então vamos lá. Aqui é a turma da luz. Mesmo que tenha saído invertido, eu vou virar a carta no positivo. Então, para o meu projeto, é um projeto que está animado, né? Falando de coragem, de destemor, do vamos seguir adiante, vai dar certo, né? Estamos na briga, estamos na luta. No presente momento, está mais estruturado esse projeto. Ele está começando a criar mais corpo, ele está criando uma certa forma, né? E começando a sedimentar ideias mais poderosas com o imperador. E na terceira coluna, o futuro que se abrilhanta, que se aparece, que se mostra, é o da imperatriz. Olha que legal, temos aí prosperidade, abundância, né, muita energia de produção, um projeto que tende ainda a crescer ou ganhar status e mais visibilidade um pouco mais adiante. Esse é o lado iluminado. O lado iluminado também traz aqui, né, 4 e 3, o 7 de ouros, falando que tudo que se investiu inicialmente foi muito mais dentro do mundo das ideias, né, das vontades ou do mundo espiritual e valeu cada moeda. Cada moeda foi bem gasta. Olha, de novo aqui a gente tem o 3 de ouros, de que nesse momento a gente está conseguindo fazer com que a coisa ganhe brilho. Olha que legal, esse projeto está ganhando brilho, ganhando realização, ganhando umas medalhinhas, então ele está começando a dar mais certo. Para o futuro, a gente tem ainda uma inspiração emocional, mais engajamento, mais envolvimento, mais gente, uma coisa mais aquecida emocionalmente, né? Diminui aí a capacidade das realizações, entra para um lugar mais emocional, que também pode ser de realização com o seis, que é um recuperador, que é um refazedor, então tem um lugar bacana ali. Sombra, não falar mal do povo? Então, assim, olha, é um projeto que não teve uma estrutura efetivamente boa no sentido das palavras, das ideias. Então, assim, não teve um auxílio técnico de boa orientação, não teve ninguém dando um real palpite. E 5 de paus me diz o contrário, ou talvez eu tenha tido muitos palpites, ou muitas falas e muitas conversas vindas de muitos lugares para esse projeto, mas nenhuma delas realmente orientou, ajudou ou abrilhantou. E talvez também a questão da linguagem desse projeto, ou a não visibilidade clara desse projeto, também pode ser um defeito, um problema. Outro probleminha, né, é que há uma certa confusão na realização desse projeto, como se nem todas as coisas que estão dentro do projeto fossem claras ou tem alguma confusão, tem algo não orientado. Então a gente também está aqui, né, com uma lua que já não é boa como arcano e no negativo trazendo um pouco mais de confusão, um pouco de perda de visão, um pouco de perda do caminho, do encaminhamento.
né? Um pouco de perda de energia também. E, por fim, o outro lugar negativo desse projeto é a falta de regulagem ou regulação, ordenação ou arrumação, né? A justiça aqui, sempre o negativo é tem algo em desalinho, tem algo desarrumado, não está bem projetado, logo pôs assim, né? Espadas, então não está com as palavras corretas ou a fala correta, tem algumas coisas materiais pequenas, mas e meio abrangentes, mas que também não estão funcionando como deveriam, além das questões de que tem muito pitaco, né, ou muita pomposidade ou propostas talvez até um pouco elevadas demais, mas não chega ao que se deve, não chega a uma conclusão. Nesse final, né, diz então o 10 de paus, que é uma grande, é um projeto com muita demanda do espiritual ou da vontade, né? Demanda muita força de vontade e muito comprometimento, muito envolvimento. E talvez, né, isso em cima de uma única pessoa fique um pouco pesado demais ou complicado demais de levar a termo, né? Já que não temos auxiliadores, né? O Papa indica que não tem nenhum auxiliador, além de quem já esteja envolvido no projeto, então a gente não tem grandes auxílios, né? Não temos grande budget ou um grande valor para poder tocá-lo totalmente em frente, e as ideias também estão um pouco arrevesadas. O diálogo, as ideias, as expressividades não estão bem cumpridas. De toda forma, o anjo aqui é, sabe, uma andorinha sozinha não faz verão. Foi assim que veio a frase na minha cabeça, né? Eu tenho muita inspiração de frases, filmes, cenas, músicas com as cartas, seja para os meus clientes, seja para mim. E o que veio foi exatamente isso. Mas que nessa porção solitária até que está se realizando coisas até que bastante boas, quando aqui embaixo temos algumas desorganizações, escuridões, confusões para olharmos com carinho. Então, isso numa abertura de luz e sombra, eu pelo menos sei que aqui embaixo eu posso esculachar e aqui em cima eu posso realmente endeusar, porque eu sei que lá em cima é a luz e aqui embaixo a sombra, certo? Então tá aí mais uma das nossas jogadas aqui do 365, lembrando, preste atenção, a gente tem então amanhã, ainda na semana 21, a gente tem uma abertura que eu achei muito linda, porque ela é das fases da Lua e ela serve para bem mais do que isso. E a gente fala disso amanhã numa nova jogada aqui no 365 Aberturas de Tarô. Então, aquele um beijo, um queijo e um tarotê para você. Até amanhã, valeu, gente.